Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Predições de Juízo e Glória. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o juízo de Deus. Em segundo lugar, vamos falar sobre a glória do renovo do Senhor. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a proteção do Senhor. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o juízo de Deus. Os desígnios de Deus são inescrutáveis e sua sabedoria inigualável. E neste contexto, o Senhor aplica os seus juízos para que a sua justiça seja preservada e sempre evidenciada aos homens, para que vivam segundo os preceitos divinos, pois esta é a vontade de Deus. Vamos estabelecer, no primeiro momento agora desta nossa lição sobre o juízo de Deus, quais são os princípios gerais deste juízo. O juízo de Deus é realizado tendo como referencial de julgamento a verdade manifestada na Bíblia Sagrada, advinda da própria natureza santa de Deus, de tal modo que os atributos morais do Senhor, tais como santidade, pureza, honestidade, amor, compaixão, etc., seja transmitida aos homens, para que estes se tornem justos diante de Deus. O juízo de Deus é o resultado reativo das ações e obras dos homens, quer sejam más ou boas, que os atinge universalmente, sem qualquer acepção de pessoas. Assim, homens que se desviam e não obedecem ao referencial de justiça de Deus, ou seja, não fazem o que é certo de acordo com o referencial da justiça divina, suscita o juízo de Deus que está solidamente atrelado à misericórdia do Senhor. Qual é o conceito de juízo de Deus? Conceituamos o juízo de Deus como a aplicação de sentenças punitivas e remediais do Senhor sobre uma pessoa, povo, comunidade, nação, de modo a restaurar a justiça de Deus, ou seja, as qualidades morais, nestes agentes, desvirtuada por ações e comportamentos contrários aos preceitos divinos. Características básicas do juízo de Deus registrados na Bíblia Sagrada. O juízo de Deus é aplicado ao homem como uma reação a uma ação que desvirtua o caráter de Deus em uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, a palavra de Deus registra o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, uma lei espiritual. O juízo de Deus, em segundo lugar, é um ato de amor de Deus para com os homens. E nós podemos verificar exatamente esta condição no livro, ou melhor dizendo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 6, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Portanto, o juízo de Deus é um ato de amor, porque corrige a pessoa para os caminhos de Deus.
Em terceiro lugar, como características básicas do juízo de Deus, registradas na Bíblia, nós temos que este juízo restabelece a justiça de Deus, sem fazer acepção de pessoas, buscando um nível de perfeição espiritual em santidade de uma pessoa, comunidade, povo e nação. Nós podemos então fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo de número 11, carta aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 33 ao 36, que diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a glória do renovo do Senhor. O livro de Isaías não obedece sistematicamente uma cronologia dos acontecimentos da história de Israel, existindo fatos narrados nos capítulos iniciais que nos remete a acontecimentos futuros, como, por exemplo, o milênio, ou seja, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, ao qual passamos a estudar em toda sua essência, a saber. Portanto, vamos fazer uma leitura em Isaías capítulo 4, em seu versículo de número 2 ao 4, que diz o seguinte: Isaías capítulo 4, versículos 2 ao 4. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Vamos passar então, a partir desse momento em que Isaías contempla uma profecia relacionada ao milênio, no contexto dos últimos dias, vamos passar a fazer a descrição deste reino milenar do Senhor Jesus. E o milênio será o período literal de 1000 anos terrestre em que Jesus Cristo governará a terra a partir da implementação de seu reino, com excelsa paz e justiça experimentadas na história da humanidade. Será um reino com duração de 1000 anos em que o Senhor Jesus será exaltado como o desejado de todas as nações do mundo e Salvador de Israel. Será a plena vigência do reino universal de Deus na terra. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 6 diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tempo e local do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. O reino milenar de Cristo terá o seu início logo após a volta triunfal de Cristo com a sua igreja, depois de ter sido perpetrada a grande vitória da campanha militar do Armagedon, o julgamento das nações e a prisão de Satanás. No abismo, por 1000 anos, Cristo governará a terra com os santos, a partir da cidade de Jerusalém, que se tornará a capital mundial da terra. Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 11 ao 21, diz assim: Apocalipse 19, 11 ao 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, ou seja, cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguia nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Portanto, aqui o período que antecede ao reino milenar de Cristo, onde ele destrói toda a infraestrutura montada por Satanás, o anticristo e o falso profeta. Mas, neste ponto da lição, vamos ver quais foram, ou quais serão, melhor dizendo, os propósitos do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Vamos apenas mencionar estes propósitos. Primeiro, estabelecer o plano original do Éden, quando a governança da terra pelo homem. Então, o primeiro propósito é estabelecer aquele plano original do Éden, onde o homem governava o planeta. E, neste ponto, nós podemos estabelecer que Deus criou o homem para que ele governasse de forma absoluta a terra, sendo a terra uma réplica do reino de Deus, e esta era a vontade do Senhor, que o homem governasse a terra. O homem pecou, desobedecendo ao Senhor, decaiu em desgraça espiritual,
e entregou a governança deste mundo a Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno. Jesus veio pela primeira vez a este mundo para destruir as obras do diabo e o fez salvando o homem da condenação eterna através da sua morte na cruz do Calvário, reconciliando o homem com Deus. As obras de Satanás ainda não foram totalmente desfeitas. Ele ainda promove uma forte influência no homem para pecar e indiretamente governa este mundo e precisa ser destronado para que o homem volte a governar a terra segundo o plano original de Deus para o Éden. Jesus voltará triunfalmente pela segunda vez para destronar Satanás do governo deste mundo e estabelecerá o seu reino milenial na condição de 100% homem e 100% Deus, estabelecendo o governo pleno do homem na terra, pois nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, e assim a vontade de Deus será observada e todas as promessas totalmente cumpridas. O reino milenal de Cristo não é o estado eterno, terá parte terrena e espiritual, sendo então o restabelecimento do plano original em que Deus criou o homem para que ele governasse de forma absoluta a terra, sendo esta a vontade do Senhor. Portanto, primeiro propósito, estabelecer o plano original do Éden quanto à governança da terra pelo homem. Segundo propósito, cumprimento de todos os pactos e promessas de Deus para a nação de Israel. Segundo propósito, o cumprimento de todos os pactos e promessas de Deus para a nação de Israel. A nação de Israel será restaurada e toda a terra será governada a partir de Jerusalém. Será construído o quarto templo em Jerusalém. E Israel será a nação sacerdotal para todas as nações. Em terceiro lugar, o livro de Ezequiel, do capítulo 40 ao 46, até o versículo 24, descreve o templo do milênio, o quarto templo, que será construído em Jerusalém, onde os sacrifícios acontecerão como memorial, como a ceia e o batismo de hoje. As fronteiras de Israel serão restabelecidas segundo os limites prometidos pelo Senhor a Abraão. Portanto, neste segundo propósito, nós temos o cumprimento de todos os pactos e promessas de Deus para a nação de Israel, dentre elas, a nação de Israel restaurada como uma nação sacerdotal, segundo o propósito inicial de Deus para esta nação, o restabelecimento de todas as suas fronteiras conforme estabelecido pelo Senhor e a construção do templo em Jerusalém, no caso, o quarto templo. Vamos agora para o item número 4 deste segundo ponto da lição, que trata da glória do renovo do Senhor. E vamos falar agora um pouco sobre o governo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, neste governo milenar, os habitantes da terra, ou seja, os israelitas e os gentios, que não se dobraram ao anticristo e sobreviveram ao período da grande tribulação, da campanha militar do Armagedon e do julgamento das nações na volta triunfal de Cristo, estes serão revestidos de corpos naturais finitos. Então, estes serão os habitantes da terra do reino milenar. E a outra parte destes habitantes, ou desta população, será a igreja arrebatada, as duas testemunhas do Apocalipse e os mártires da grande tribulação que farão parte da primeira ressurreição. Estes estarão revestidos de corpos glorificados eternos,
Portanto, os habitantes da terra, no reino milenar de Cristo, terão duas composições. Os primeiros, com corpos naturais finitos, os israelitas e os gentios, que não se dobraram ao anticristo e sobreviveram ao período da grande tribulação, da campanha militar do Armagedon e do julgamento das nações, na volta triunfal de Cristo. E a segunda parte da população, a igreja arrebatada, as dos testemunhos do Apocalipse e os mártires da grande tribulação, que farão parte da primeira ressurreição. Estes serão os habitantes. A morada dos santos no milênio. A Santa Bíblia não menciona onde os santos, a igreja arrebatada, se alocará no reino milenial de Cristo. Porém, cremos piamente que a igreja glorificada estará na Nova Jerusalém, a cidade santa, preparada por Cristo para a nossa morada em um ponto da atmosfera terrestre, suspensa sem tocar a terra, pois a cidade é santa e pura e não pode tocar a terra decaída. Porém, a nova terra será o firme alicerce desta cidade. Vamos ler uma palavra aqui em João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, no versículos 1 ao 3, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavras de Jesus Cristo. Como será a organização social e política das nações no reino milenar? O reino milenar de Cristo é a última dispensação da humanidade, do planeta Terra, onde as nações permanecerão organizadas em territórios com limites definidos, governados por Cristo e pela Igreja, segundo uma organização social, onde normalmente vão nascer pessoas, haverá casamentos, formação de famílias, trabalho produtivo nos mais variados segmentos da economia, indústrias, comércio, agricultura, ensinamentos nas escolas e faculdades, ou seja, uma vida normal terrestre, como no tempo da dispensação da graça, antes do arrebatamento, com uma grande diferença na relação entre as pessoas, onde vai prevalecer a paz, a justiça, o falar de Deus e o falar com Deus. No livro de Isaías, capítulo de número 11, versículos 1 a 9, Isaías menciona exatamente este modo de viver. Isaías 11, 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão, novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre
a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Organização espiritual no reino milenar de Cristo. A Igreja do Senhor Jesus, juntamente com Cristo, regerá o mundo segundo as leis de Deus, com mão forte. Haverá pecado no milênio, porém ficará contido no coração do homem, pois a atmosfera espiritual do milênio, com Satanás preso no abismo, sem induzir o homem à consecução do pecado, a presença visível de Jesus governando a terra com poder e a prova contundente da igreja glorificada que passou do pecado e da morte para a vida eterna, demonstrará aos habitantes do milênio e seus descendentes em corpos naturais que a base da salvação é Cristo. Mas quando Satanás for solto, aí o pecado no milênio dos homens, em sua natureza adâmica, será manifestado. Alguns aspectos relevantes do reino milenar do Senhor Jesus. As características do milênio, consoantes a vários aspectos espirituais, morais e naturais, serão: primeiro, haverá justiça plena e absoluta na terra. Em segundo lugar, haverá o pleno conhecimento do Senhor e da sua palavra. Em terceiro lugar, não haverá maldições na terra. Em quarto lugar, não haverá doenças na terra. Em quinto lugar, haverá longevidade, longa vida dos homens, segurança e prosperidade. Em sexto lugar, haverá paz entre os homens na terra. Em sétimo lugar, haverá uma restauração ecológica da terra. Em quinto lugar, a salvação será pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Depois de 1000 anos do governo de Cristo, Satanás será solto do abismo e convencerá muitas nações a se rebelarem contra Cristo, e milhares seguirão a Satanás, demonstrando o quão corrupto é o coração do homem. Pois mesmo em um ambiente propício no tempo do milênio, para a comunhão e adoração a Deus, pecarão e se levantarão contra Cristo. Porém, o Senhor Jesus faz cair fogo do céu, que os consome totalmente, sendo então jogados no Hades, e o diabo será jogado no lago de enxofre e fogo, juntando-se ao anticristo e ao falso profeta. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 9, diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia, de noite, pelos séculos dos séculos. Passando agora para o item 3 da lição, a proteção do Senhor, o Salmo 91 se prefigura como salmo de referência, que se expressa a vontade de Deus em guardar e proteger os seus filhos. A Santa Bíblia traz inúmeras passagens que consolidam o desejo de Deus em ser supremo protetor de seus amados filhos. Porém, um texto que nos traz amplitude de bênçãos de Deus para o homem está na bênção sacerdotal. Em Números, capítulo de número 6, versículo, ou seja, no livro de Números, que está
no Antigo Testamento, no capítulo 6, versículos 22 ao 27, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis o seguinte: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Eu os abençoarei. Na realidade, esta bênção sacerdotal tem nesse seu contexto 6 bênçãos especiais para os servos de Deus, para os filhos de Deus, as quais passamos a mencioná-las agora. Em primeiro lugar, quando ele diz: O Senhor te abençoe. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. E a prosperidade bíblica se caracteriza pela saúde, provisões materiais e plenitude espiritual. Em segundo lugar, ou como segunda bênção, ele diz: O Senhor te guarde. No versículo 24, parte B. Isso quer dizer que Deus protege os seus filhos em qualquer situação, tal qual um pai amoroso protege o seu filho. Em terceiro lugar, na bênção sacerdotal, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Versículo 25, parte A. Deus deseja presidir a nossa vida e nos iluminar para o enfrentamento dos desafios do nosso viver neste mundo. Em quarto lugar, o Senhor tenha misericórdia de ti. Versículo 25, parte B, de Números capítulo 6. Deus é misericordioso e perdoa os nossos pecados, nos concedendo a salvação, ou seja, a vida eterna. Em quinto lugar, o Senhor sobre ti levante o rosto. Versículo 26, parte A. Deus, desde o Éden, sempre desejou ter uma comunhão plena com o homem. Assim, quando obedecemos a Deus, estaremos sempre na sua presença. Sexta bênção: o Senhor te dê a paz. Versículo 26, parte B. Somente Deus pode nos dar a verdadeira paz interior, na alma e no espírito. O profeta Isaías prefigura a proteção e a restauração espiritual dos filhos de Deus, usando a analogia da proteção dada a Israel quando peregrinava no deserto, rumo à terra prometida, onde à noite o resplendor de uma coluna de fogo os aquecia, iluminava os seus caminhos e os protegia, e de dia uma nuvem os protegia de um sol abrasador e indicava o caminho a percorrer no deserto. E nós podemos ler esta assertiva em Isaías, capítulo de número 4, versículo 5 e 6, que diz o seguinte: Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça, e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Concluindo a nossa aula de hoje, vivamos em harmonia e em plena comunhão com Deus, obedecendo os preceitos divinos, realizando as nossas obras segundo a justiça de Deus,
não permitindo que os principados e potestades malignas tenham qualquer influência na consolidação de nosso caráter moral e espiritual. Bênçãos especiais de Deus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.